Você sabia que a letra A nem sempre esteve no nosso alfabeto? Até o ano 1000, o alfabeto inglês não tinha a letra A, algo difícil de imaginar hoje. Imagine como seria complicado escrever sem essa vogal tão importante. No inglês antigo, outras letras como E, O, U e IUCAR eram usadas para formar palavras e frases. A ausência do A mostra como as línguas evoluem com o tempo. Letras que hoje são comuns nem sempre estiveram presentes. Você poderia até escrever um texto inteiro sem usar a letra A, embora formar frases coerentes seria bem desafiador. A introdução do A ocorreu devido à influência do latim e de outras línguas que moldaram o inglês como conhecemos hoje. Essa mudança fascinante nos faz valorizar como nossas ferramentas de comunicação continuam a se adaptar. Então, da próxima vez que você fizer uma anotação ou enviar uma mensagem, lembre-se de que a simples letra A tem uma história rica, lembrando-nos de quão dinâmico pode ser o idioma. Não é interessante pensar em como seria nossa escrita sem essa letra? Você pode se surpreender ao saber que Monowi tem apenas um residente. Esta pequena cidade em Nebraska é única nos Estados Unidos, sendo a única municipalidade incorporada com um único residente, Elsie Eiler. Aqui, Elsie desempenha vários papéis, incluindo prefeita, bartender e bibliotecária, mostrando sua incrível dedicação em preservar a essência de Monowi. Uma vez uma comunidade próspera, a população da cidade diminuiu, mas a determinação de Elsie transformou este lugar pitoresco em um vibrante e acolhedor ponto de encontro para visitantes. Todos os anos, ela organiza um evento comunitário, convidando amigos e famílias de cidades vizinhas para se juntarem à diversão, comer e compartilhar histórias. Em sua taverna, os visitantes podem desfrutar de uma bebida gelada, enquanto absorvem o charme e o caráter que apenas Monowi pode oferecer. Os esforços de Elsie nos lembram do poder de uma pessoa para manter uma comunidade viva e próspera. Com uma rica história e uma história comovente, Monowi exemplifica a resiliência e o espírito duradouro do interior da América, mostrando que até os menores lugares podem deixar uma marca significativa. Kleenex já foi filtro de máscaras de gás. A história das toalhas de papel Kleenex é surpreendente. Criadas pela empresa Kimberly-Clark, que começou como uma fábrica de papel no final dos anos 1800, essas folhas macias foram desenvolvidas para atender a uma necessidade urgente durante a Primeira Guerra Mundial. Com a Guerra Química, surgiu a necessidade de filtros eficazes para proteger os soldados de substâncias químicas mortais. Assim nasceram os Kleenex. Feitas de polpa de madeira, essas toalhas foram genialmente reinventadas como filtros descartáveis, salvando muitas vidas no campo de batalha. Essa inovação inteligente mostra como a necessidade pode inspirar a criatividade e levar a soluções inesperadas. Após a guerra, os Kleenex passaram a ser usados em casa para necessidades pessoais, tornando-se um aliado indispensável para resfriados e espirros. Então, da próxima vez que você pegar uma caixa de toalhas, lembre-se de sua incrível história e do papel que desempenharam em um momento importante da história. Você pode se surpreender. O transporte por levitação magnética já chegou. Imagine um trem que desliza sobre os trilhos, flutuando em uma almofada magnética. É isso que a levitação magnética, ou maglev, faz. Com potentes ímãs, a tecnologia maglev permite que os trens se movam sem tocar os trilhos, reduzindo significativamente o atrito e o desgaste, tanto dos vagões quanto das vias. Isso significa que esses trens futuristas podem alcançar velocidades incríveis, frequentemente superiores a 300 milhas por hora, enquanto consomem menos energia. Isso não só aumenta a eficiência, mas também proporciona uma viagem mais suave e silenciosa para os passageiros. Cidades ao redor do mundo estão investindo nesse sistema de transporte inovador, na esperança de revolucionar o transporte público. Com o desenvolvimento de novos projetos maglev, podemos estar à beira de uma nova era na forma como viajamos. Você está pronto para embarcar em um trem maglev e experimentar essa tecnologia por si mesmo? Descubra as casas únicas de Coober Pedy, Austrália. Esta cidade incrível, localizada no coração do deserto australiano, é famosa por suas impressionantes casas subterrâneas. Os moradores escavam seus lares nas colinas para escapar do calor intenso, que no verão pode ultrapassar 40 graus Celsius. Esses espaços permanecem naturalmente frescos, tornando a vida muito mais confortável sem ar-condicionado. Mas isso não é tudo. Coober Pedy também é conhecida como a capital do opala do mundo, produzindo incríveis 70% de todas as opalas preciosas.
Turistas vêm aqui não apenas pela arquitetura única, mas também para participar de passeios de mineração de opalas e explorar as magníficas igrejas e lojas subterrâneas. A combinação de maravilhas naturais e o vibrante espírito comunitário torna Coober Pedy um lugar verdadeiramente único. Você já pensou em viver debaixo da terra? Por que o refrigerador de Einstein é importante hoje? Em 1926, o gênio Albert Einstein se uniu ao físico Leo Szilard para criar um refrigerador que mudou tudo. Este aparelho inovador não usava eletricidade, o que era uma ideia revolucionária na época. Em vez disso, ele utilizava uma mistura inteligente de amônia, butano e água para resfriar. Imagine como isso era valioso, especialmente em lugares sem fontes de energia confiáveis. O design deles visava aumentar a segurança nas casas, especialmente considerando que muitos refrigeradores tradicionais eram perigosos em termos de incêndio. Embora o refrigerador de Einstein não tenha sido um sucesso comercial, ele mostrou seu espírito inventivo, além da física teórica, e destacou o potencial das ideias científicas para resolver problemas do dia a dia. Hoje, quando enfrentamos o aquecimento global e a escassez de energia, voltar a invenções assim pode inspirar a criação de novas tecnologias ecológicas. Então, da próxima vez que você abrir sua geladeira, pense no legado inesperado de Einstein na tecnologia doméstica. Já parou para pensar por que os sapatos podem nos levar para casa? Sapatos inovadores inspirados no mágico de Oz deram um grande passo rumo ao futuro com a tecnologia GPS embutida. Esses sapatos únicos não só brilham com a magia de Oz, mas também ajudam seus donos a encontrar o caminho de volta para casa com facilidade. O autor do livro original, L. Frank Baum, se inspirou de forma interessante para nomear seu país, Oz, ao ver Ozzy em uma pasta. Essa conexão traz um toque encantador ao legado da história e nos lembra que a criatividade muitas vezes vem de lugares inesperados. Imagine calçar um par desses sapatos mágicos e deixá-los te guiar para casa enquanto você explora o mundo ao seu redor. Eles combinam o encanto de um clássico amado com tecnologias modernas, transformando cada passo em uma aventura emocionante. Será esse o futuro dos sapatos? Uma canção pode realmente parar batalhas. Essa ideia fascinante se baseia em fatos históricos sobre como a música afeta as emoções das pessoas. Mencionamos um personagem chamado Hakon, que simboliza o desejo de resolver conflitos. Ao longo da história, as canções tiveram um papel importante durante guerras e conflitos, muitas vezes unindo as pessoas ou inspirando-as a buscar a paz. Por exemplo, durante a Guerra Civil no Siestate, canções como o Hino da Batalha da República se tornaram símbolos para os soldados, elevando o ânimo e o senso de unidade. Da mesma forma, o poder da música de evocar emoções pode, às vezes, fazer com que grupos opostos deixem suas divergências de lado por um momento, criando espaço para reflexão e diálogo. Imagine um mundo onde uma simples melodia pode acalmar o caos da batalha, incentivando os guerreiros a conversar em vez de lutar. A carga emocional da música, como no caso de Hakon, destaca sua capacidade de tocar corações e mentes, tornando-a uma ferramenta poderosa para mudanças. Então, da próxima vez que você ouvir uma canção tocante, pense em seu potencial de inspirar a paz. Porque o oxigênio congelado brilha em azul celeste. Quando o oxigênio, o gás que respiramos, é congelado em condições extremas, ele se transforma em um cristal sólido e brilhante de uma linda cor azul celeste. Essa cor surpreendente acontece porque o oxigênio sólido absorve e reflete a luz de uma maneira especial, criando um espetáculo quase mágico. Diferente do gás incolor que encontramos no dia a dia, o oxigênio sólido revela uma beleza inesperada, mostrando como elementos familiares podem ser diversos e fascinantes quando mudam de forma física. Cientistas estudam esse fenômeno para entender melhor as propriedades dos materiais em diferentes temperaturas e pressões. O intenso azul do oxigênio congelado não só captura nossa imaginação, mas também nos lembra que a natureza está cheia de surpresas. Não é incrível como um elemento tão simples como o oxigênio pode parecer tão dramático quando as condições mudam? Difícil de acreditar, mas na Escócia existem casas antigas. A casa mais antiga preservada é a Casa de Howard, uma construção neolítica datada de cerca de 3.500 a.C. Essa incrível edificação, localizada na Escócia, mostra a engenhosidade de nossos antepassados.
Ela é composta por 2 edifícios conectados e possui grossas paredes de pedra que resistiram ao teste do tempo, sendo perfeitas para o rigoroso clima costeiro. Durante as escavações, arqueólogos encontraram móveis de pedra interessantes, incluindo prateleiras e bancos, o que oferece um olhar fascinante sobre a vida cotidiana de milênios atrás. Imagine viver em uma época em que casas tão robustas eram um testemunho da resistência e criatividade humana. A casa de Howard não apenas reflete as habilidades arquitetônicas das pessoas neolíticas, mas também nos dá uma visão de sua cultura, mostrando como conseguiram sobreviver em condições difíceis. É surpreendente pensar na vida, que um dia preencheu esse espaço antigo, conectando-nos com nosso passado distante, como as pessoas continuaram a evoluir desde então, e o que as futuras gerações aprenderão sobre nossas casas. Por que as pessoas têm linhas invisíveis na pele? Essas marcas misteriosas são chamadas de linhas de Blasco e são uma parte interessante da nossa biologia. Imagine que na pele existem padrões que não são visíveis, mas que desempenham um papel no desenvolvimento das nossas células. Acredita-se que as linhas de Blasco representam os caminhos que as células da pele seguem durante o nosso desenvolvimento inicial no útero. Embora não possamos ver essas linhas facilmente, elas estão dispostas em padrões específicos em nosso corpo, como um mapa invisível. Esses padrões às vezes podem se manifestar em certas doenças de pele, por exemplo, quando uma pessoa apresenta uma erupção ou uma mancha que coincide com essas linhas. Isso nos lembra como nossos corpos são complexos, mesmo em aspectos que não conseguimos ver. Compreender essas linhas ajuda os cientistas a aprender mais sobre doenças de pele e como diferentes fatores podem influenciar o crescimento celular. Então, da próxima vez que você olhar para sua pele, pense nos padrões ocultos sob a superfície que contam uma outra história sobre quem você é. Cientistas descobriram recentemente que a caverna Movaile é extraordinária. Escondida na Romênia, a caverna Movaile revela um ecossistema oculto que sobreviveu isolado por cerca de 5,5 milhões de anos. Encontrada em 1986 por uma equipe de perfuradores entusiasmados, esta caverna é uma maravilha da natureza, existindo sem luz solar. Em vez de depender da fotossíntese, os organismos que vivem lá se adaptaram de forma engenhosa para sobreviver com reações químicas alimentadas pelos gases tóxicos ao seu redor, incluindo sulfeto de hidrogênio e dióxido de carbono. Imagine explorar um mundo onde criaturas únicas como aranhas translúcidas e crustáceos sem olhos prosperam na escuridão total. Cada espécie evoluiu, especificamente para lidar com as condições extremas da caverna, mostrando a incrível adaptabilidade da vida. Esse ambiente não só fascina biólogos, mas também levanta questões intrigantes sobre a vida em outros planetas, onde condições semelhantes podem existir. A caverna Movaile é um estudo de caso fascinante para pesquisadores interessados em como organismos podem prosperar, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Então, da próxima vez que você pensar em ecossistemas, lembre-se dos segredos surpreendentes escondidos nos corredores escuros da caverna Movaile. Você pode se surpreender. O veneno do polvo de anéis azuis é mortal. Essas pequenas, mas incríveis criaturas, frequentemente encontradas nas águas costeiras dos oceanos Pacífico e Índico, são conhecidas por seus brilhantes anéis azuis, que brilham quando sentem ameaça. Apesar de sua beleza, os polvos de anéis azuis estão entre os animais marinhos mais venenosos. Seu veneno contém uma potente neurotoxina, chamada tetrodotoxina, que é tão forte que pode causar paralisia e até morte em humanos em questão de minutos. Curiosamente, esses polvos geralmente são bastante calmos e usam seu veneno apenas em última instância contra predadores. Com o tamanho de uma bola de golfe, muitas vezes passam despercebidos. Por isso, é importante ter cuidado ao explorar seus vibrantes habitats. Se você algum dia avistar um, admire-o de longe, pois a picada pode se tornar um sério problema médico. Você está pronto para respeitar essas belas, mas perigosas criaturas marinhas? E se eu te contar sobre as pulseiras de monitoramento da Amazon? Em alguns armazéns da Amazon, os funcionários usam pulseiras que rastreiam os movimentos das mãos durante o dia. Essa tecnologia, baseada em inteligência artificial, vibra para alertar os usuários quando cometem erros ou trabalham de forma ineficiente. O objetivo desse sistema é aumentar a produtividade e manter a eficiência em um ritmo acelerado. No entanto, muitos trabalhadores acreditam que esse nível de vigilância invade sua privacidade e os desumaniza.
Em vez de se sentirem motivados, muitos relatam aumento de estresse e ansiedade devido ao controle constante. Críticos afirmam que essas práticas reduzem os funcionários a meros dados, tirando sua individualidade e promovendo uma cultura de trabalho prejudicial. Enquanto as empresas continuam a explorar tecnologias para aumentar a produtividade, surgem questões importantes, como equilibrar a eficiência com o bem-estar dos funcionários. Esses dispositivos de monitoramento ajudam ou prejudicam os trabalhadores. Um fato surpreendente sobre a ansiedade causada pelo smartphone. Estudos recentes mostram que o uso de smartphones aumentou drasticamente, passando de uma média de 3 horas e 45 minutos por dia, em 2019, para uma previsão de 4 horas e 49 minutos até 2024. Isso é quase um dia inteiro de trabalho, gasto rolando, enviando mensagens e assistindo vídeos. Não é de se admirar que muitos especialistas estejam preocupados com esse aumento do tempo de tela. Cerca de 68,6% das pessoas acreditam que esse uso excessivo do celular impacta negativamente sua saúde mental. As notificações constantes e as atualizações das redes sociais podem gerar estresse e ansiedade. O impacto psicológico não é a única preocupação. Passar horas olhando para telas causa fadiga ocular digital ou síndrome da visão do computador, resultando em sintomas como visão embaçada, olhos secos e dores de cabeça. Embora os smartphones ofereçam conveniência para comunicação e entretenimento, é fundamental fazer pausas regulares para interagir com o ambiente ao nosso redor. Estabelecer limites para o tempo de tela e praticar um uso consciente pode ajudar a proteger tanto nosso bem-estar mental quanto nossa visão, promovendo uma relação mais saudável com a tecnologia. A morte clínica ocorre quando o coração para de bater, o que significa que a circulação sanguínea e logo depois a atividade cerebral cessam. Mas o que é surpreendente é que, mesmo após a parada cardíaca, as células do seu corpo podem continuar ativas por alguns minutos a horas. Esse fenômeno é chamado de morte biológica. Durante esse tempo, alguns órgãos e tecidos podem receber oxigênio suficiente para sobreviver, o que retarda o processo de decomposição. Por exemplo, as células do cérebro podem viver cerca de 4 a 6 minutos sem oxigênio, enquanto alguns órgãos podem funcionar por mais tempo. Esse intervalo de tempo é crucial, especialmente em situações médicas, como a reanimação, onde cada segundo conta. Compreender a transição da morte clínica para a morte biológica pode ajudar os médicos a tomar decisões mais informadas em situações de emergência. Isso levanta questões sobre a vida, a morte e o que significa estar verdadeiramente vivo. Não é incrível como nossos corpos são complexos? Prepare-se para se surpreender com a produção de leite de camelo. As fêmeas de camelo conseguem produzir cerca de 6 litros de leite por dia durante mais de um ano. Essa quantidade impressionante é fundamental para as culturas nômades, especialmente aquelas que vivem em condições desérticas severas. Nesses lugares áridos, água e comida podem ser escassas, tornando o leite de camelo uma fonte vital de nutrição. Ele é rico em vitaminas, minerais e ácidos graxos benéficos, servindo não apenas como uma bebida refrescante, mas também ajudando na saúde e bem-estar das famílias que dele dependem. Quando os nômades percorrem longas distâncias, o leite se torna um recurso alimentar importante, às vezes até substituindo a água em sua dieta. Além disso, esse leite é valorizado por suas propriedades benéficas, incluindo um nível de lactose mais baixo em comparação ao leite de vaca, o que o torna mais fácil de digerir para algumas pessoas. Não é incrível como a natureza oferece recursos tão valiosos? Você sabia que humanos e chimpanzés têm folículos capilares em comum? Apesar das diferenças visíveis, ambas as espécies têm aproximadamente a mesma quantidade de folículos. Esse fato interessante destaca nossa conexão evolutiva com os chimpanzés, nossos parentes vivos mais próximos. Temos cerca de 5 milhões de folículos e os chimpanzés têm uma quantidade semelhante, mas a textura dos nossos cabelos nos diferencia. Os cabelos humanos são geralmente mais finos e ralos, o que dá à nossa pele uma aparência mais lisa. Essa diferença na textura e densidade do cabelo ajuda os humanos a se adaptarem a diferentes climas e condições, influenciando como lidamos com o calor e a luz solar. Enquanto os chimpanzés mantêm sua pelagem densa e áspera, que os aquece e protege em seu habitat natural, nossos cabelos mais finos nos permitem regular melhor a temperatura. Não é surpreendente pensar que temos mais em comum com esses incríveis primatas do que poderíamos imaginar.
Ao entender essas semelhanças, ganhamos uma visão sobre nossa própria biologia e evolução, o que aprofunda nossa apreciação pela diversidade da vida na Terra. Você acha que sabe o que é seco? Conheça a cidade mais seca do mundo. São Pedro de Atacama, localizada no deserto de Atacama, no Chile, orgulhosamente detém o título de lugar habitado mais seco da Terra. Esta cidade extraordinária recebe menos de 2,5 mm de chuva por ano, sendo um verdadeiro exemplo de sobrevivência. Mas por que tantos viajantes vão para essa área desolada? A resposta está em suas paisagens deslumbrantes e céus estrelados. Os turistas são atraídos não apenas pela beleza surreal das salinas, geysers e formações rochosas, mas também pelas oportunidades únicas de observação de estrelas. Com praticamente nenhuma poluição luminosa e uma altitude de cerca de 2.400 metros, a vista da Via Láctea é de tirar o fôlego. Guias locais oferecem passeios noturnos, onde você pode aprender sobre constelações e planetas com telescópios. Portanto, embora São Pedro de Atacama possa parecer um destino de férias improvável, na verdade, esta cidade é um paraíso para aventureiros e amantes das estrelas. Você pode se surpreender. A rica história da África do Sul, um patrimônio mundial da Unesco, localizado perto de Joanesburgo. Essa incrível região é importante por suas descobertas paleoantropológicas, incluindo alguns dos fósseis de australopitecos mais antigos e significativos. Esses restos antigos, como o famoso esqueleto da pequena dama, desempenharam um papel fundamental na compreensão da evolução humana. Cientistas acreditam que esses primeiros hominídeos viveram na Terra há cerca de 3 a 4 milhões de anos, apresentando características tanto semelhantes quanto diferentes dos humanos modernos. O local abriga uma vasta rede de cavernas de calcário, tornando-se um verdadeiro tesouro para os pesquisadores. À medida que os cientistas continuam a explorar esse lugar fascinante, eles encontram pistas sobre como nossos ancestrais se adaptaram e sobreviveram em condições antigas. Não é fascinante pensar em como essas descobertas moldam nossa compreensão de onde viemos? Acredite ou não, mas um pequeno tubarão aguarda sua descoberta. Recentemente, cientistas encontraram uma nova espécie incrível de tubarão no Golfo do México, que mede apenas 14 centímetros. Essa pequena maravilha destaca a incrível diversidade da vida marinha que prospera na região. Conhecida como tubarão-lâmpada, essa espécie pertence a um grupo de tubarões que geralmente são pequenos e frequentemente brilham no escuro devido à bioluminescência. Essa característica não só encanta os pesquisadores, mas também desempenha um papel importante em sua sobrevivência, ajudando-os a evitar predadores e atrair presas. Apesar de seu tamanho modesto, esse pequeno tubarão mostra o quanto ainda temos a aprender sobre nossos oceanos. Considerando que vastas áreas do fundo do mar ainda não foram exploradas, quem sabe que outros tesouros escondidos estão esperando para serem descobertos? Cada nova descoberta como essa enriquece nossa compreensão dos ecossistemas marinhos e ressalta a importância de preservar esses habitats. Portanto, da próxima vez que você pensar em tubarões, lembre-se de que nem sempre o maior é o melhor. Às vezes, as criaturas menores podem surpreender mais. Por que Michael Jackson possuía uma cápsula hiperbárica? Michael Jackson foi um ícone pop, conhecido por seu estilo único e música inovadora. Mas você sabia que ele também tinha interesse em tecnologias de saúde? Na década de 1980, ele possuía uma cápsula hiperbárica, uma câmara médica especial projetada para retardar o envelhecimento e melhorar a saúde celular. Este dispositivo inovador expõe a pessoa a uma pressão atmosférica mais alta do que o normal, o que pode ajudar a melhorar a entrega de oxigênio aos tecidos e promover a cicatrização. Embora Jackson não usasse a cápsula constantemente, sua posse gerou curiosidade e rumores sobre seu desejo de imortalidade. Sendo um dos primeiros famosos a se interessar por essa tecnologia, ele chamou a atenção tanto de fãs quanto de especialistas médicos. A cápsula hiperbárica acendeu discussões sobre envelhecimento e bem-estar, fazendo muitos se perguntarem se Jackson estava buscando uma forma de desafiar o tempo. Embora a ciência não seja tão mágica quanto parece, o interesse de Jackson definitivamente trouxe atenção para novas tecnologias de saúde na época. Isso poderia ter influenciado outros em Hollywood a explorar caminhos semelhantes? Você já se perguntou por que a Califórnia treme tanto? A Califórnia é um dos lugares mais ativos em termos sísmicos do mundo, com mais de 100 mil terremotos ocorrendo todos os anos.
A maioria deles é pequena, frequentemente registrada, abaixo de 3.0 na escala Richter, e passa despercebida pelos moradores ocupados. A razão para esses tremores constantes está na localização da Califórnia ao longo do Anel de Fogo do Pacífico, onde placas tectônicas se encontram e criam tensão na Terra. O famoso Falha de San Andreas desempenha um papel crucial nesse processo, sendo conhecida por seus poderosos terremotos. Os californianos, acostumados a tremores ocasionais, costumam verificar seus kits de emergência após um forte abalo. Cientistas estudam a geologia única da região para melhorar nossa compreensão dos padrões de terremotos e aumentar a segurança da população. Com uma frequência tão alta de atividade sísmica, estar informado e preparado é essencial para todos que vivem neste estado dinâmico. Vamos descobrir a verdade sobre as moedas do mundo. Existem 168 moedas diferentes no mundo, cada uma ligada à economia única de seu país ou região. Desde o icônico dólar americano até o distinto iene japonês, essas moedas nos permitem comprar bens e serviços, refletindo a cultura e os valores de seus lugares. O que é ainda mais fascinante é a enorme quantidade de dinheiro que circula diariamente. Bilhões de dólares em novas cédulas são impressos ao redor do mundo todos os dias. Essa produção notável atende à demanda da economia, permitindo transações sem esforço. No entanto, essa situação não está isenta de desafios. Surgem questões sobre inflação, riscos de moeda falsa e as consequências ambientais da impressão de dinheiro. Por exemplo, o Zimbábue enfrentou os graves efeitos da hiperinflação, resultando na emissão de cédulas de trilhões de dólares. À medida que as economias continuam a evoluir, a forma como criamos e gerenciamos a moeda permanece vital para garantir a estabilidade financeira mundial. Então, da próxima vez que você encontrar dinheiro na sua carteira ou passar seu cartão, lembre-se do sistema complexo e das histórias por trás daquele pequeno pedaço de papel. Vamos descobrir a magia dos globos flutuantes. Essas esferas fascinantes usam tecnologia de levitação magnética, permitindo que flutuem no ar sem qualquer suporte físico. É como um pedaço de ficção científica na sua sala de estar. Quando giram lentamente e em silêncio, criam um efeito visual impressionante que pode capturar a imaginação de qualquer um. Alguns modelos vão além, adicionando LEDs, transformando-os em lindas decorações noturnas que brilham e piscam. Essa combinação de design moderno e tecnologia avançada faz dos globos flutuantes não apenas ótimos itens de conversa, mas também valiosas ferramentas educativas. Eles podem ser usados para ensinar geografia e ciências da Terra de forma divertida e interativa, despertando a curiosidade em alunos de todas as idades. Seja em um quarto infantil, escritório ou em uma casa moderna e estilosa, esses globos flutuantes trazem um toque de maravilha e sofisticação. Você já viu um globo que flutua e gira no ar? Prepare-se para se surpreender com o Witzel. Esse estado incomum pode surgir após uma lesão cerebral, fazendo com que as pessoas façam piadas e trocadilhos sem parar, mesmo quando não é apropriado. Imagine uma reunião séria ou uma aula silenciosa e de repente alguém solta uma piada, deixando todos confusos. Esse humor compulsivo não é apenas uma forma de se divertir, é um sintoma que resulta de mudanças no funcionamento do cérebro, especialmente nas áreas relacionadas à linguagem e interação social. Pessoas com Witzel podem rir de suas próprias piadas, enquanto os outros as olham perplexos. Esse estado destaca as maneiras surpreendentes e às vezes inesperadas como nosso cérebro funciona. Ele mostra o quanto nosso senso de humor está ligado à forma como nos comunicamos com os outros. Embora possa ser engraçado, também cria dificuldades para aqueles que enfrentam isso, como se comportar em situações sociais quando seu cérebro o impulsiona a fazer piadas nos momentos mais inadequados. É verdade que Damasco é a cidade mais antiga? Sim, é verdade. Damasco, a capital da Síria, orgulha-se de ser a cidade habitada continuamente mais antiga do mundo, com uma história que remonta a pelo menos 11.000 anos. Esta cidade antiga passou por muitos governantes, culturas e civilizações, cada uma deixando sua marca em suas ruas vibrantes e arquitetura magnífica. Desde seus humildes começos como um pequeno assentamento até se tornar um importante centro de comércio e cultura, Damasco se transformou em um caldeirão de influências diversas. Os visitantes podem explorar seu rico patrimônio através de atrações como a Mesquita dos Omíadas, a Fortaleza e os mercados movimentados que capturam o espírito da cidade. Apesar das dificuldades dos últimos anos, a resiliência de seu povo e a profundidade de sua história continuam a brilhar.
Então, quando você pensa em história, algum outro lugar pode se comparar ao encanto eterno de Damasco? Um fato interessante sobre seus olhos. Quando os olhos de uma pessoa se movem rapidamente, o cérebro não deixa que todas essas imagens ocupem a consciência. Em vez disso, ele ativa um processo chamado mascaramento mental, que bloqueia temporariamente a visão para ajudar a manter o equilíbrio. Imagine como você se sentiria tonto se cada movimento que seus olhos vissem fosse perfeitamente claro. Durante esse processo fascinante, seu cérebro atua como um diretor, cortando habilidosamente o borrão caótico que pode surgir com o movimento rápido dos olhos. Esse truque inteligente nos permite focar no que realmente importa e manter o equilíbrio no mundo ao nosso redor. É uma adaptação incrível que nosso cérebro desenvolveu para nos ajudar a navegar pelo mundo de forma mais confortável. Então, da próxima vez que você notar seus olhos se movendo rapidamente, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando duro para que você não sinta tontura. Não é incrível como nossos corpos têm sistemas integrados para nos ajudar? Você já parou para pensar por que os cocos podem ser perigosos? Acredite ou não, mas a cada ano, mais pessoas se machucam ou até morrem por causa de cocos que caem do que por ataques de tubarões. Embora os tubarões sejam frequentemente mencionados, esses frutos aparentemente inofensivos podem causar danos sérios. Os cocos crescem altos nas palmeiras e podem pesar até 3 quilos. Quando caem, as consequências podem ser devastadoras. Em regiões tropicais, onde essas árvores prosperam, as pessoas costumam se reunir embaixo delas, em busca de sombra ou descanso, sem perceber que isso aumenta o risco. Anualmente, cerca de 150 pessoas se envolvem em acidentes causados por cocos caindo, um número bem maior do que a média de 10 mortes por encontros com tubarões. Essa estatística surpreendente nos lembra que objetos do dia a dia podem esconder perigos. Portanto, na próxima vez que você estiver em férias tropicais, fique de olho nas palmeiras acima de você. Difícil de acreditar, mas rubis e safiras são irmãos. Ambas as pedras preciosas incríveis pertencem à mesma família mineral, conhecida como corindon. A única coisa que as separa é a cor. Quando o corindon tem um tom vermelho intenso e vibrante, ele é chamado de rubi. Enquanto isso, o corindon que apresenta qualquer outra cor, incluindo fascinantes tons de azul, verde e até amarelo, é classificado como safira. Essa incrível diversidade significa que as safiras podem aparecer em uma impressionante gama de tonalidades, atraindo tanto amantes de joias quanto joalheiros. Curiosamente, os rubis costumam ser mais caros que as safiras, principalmente devido à sua raridade. Na próxima vez que você admirar uma pedra preciosa brilhante, lembre-se de que, por trás de suas aparências vibrantes, rubis e safiras têm uma conexão genética única. Não é fascinante como as cores podem desempenhar um papel tão importante na classificação dessas lindas pedras? Você já se perguntou por que os peixes soltam pum? Alguns peixes, como o arenque, se comunicam de uma maneira inusitada e divertida. Em vez de emitir sons como muitos animais, esses peixes soltam pequenas bolhas de seus ânus. Esse comportamento curioso, conhecido como comunicação de bolhas rápidas, ou simplesmente FART, os ajuda a passar mensagens importantes, especialmente quando estão em grupo. Quando os arenques nadam juntos em cardumes, eles podem avisar uns aos outros sobre perigos ou mudanças no ambiente, soltando bolhas de forma sincronizada. Essa fascinante forma de comunicação subaquática mostra como a natureza pode ser diversa e criativa. Imagine um cardume de arenques criando uma sinfonia de bolhas sob as ondas. Esse método não só mantém a conexão entre os peixes, mas também serve como um lembrete divertido de que, mesmo no mundo animal, a comunicação pode assumir formas inesperadas. Você pode acreditar na incrível pintura corporal de Liu Bolin? Este artista chinês é conhecido por sua habilidade única de se misturar ao ambiente através de uma pintura corporal meticulosa. Liu transforma seu corpo em uma tela que reflete perfeitamente os detalhes de paredes, prateleiras e paisagens urbanas. Imagine estar diante de um mural vibrante e, de repente, perceber que há uma pessoa nessa obra de arte que estava ali. Essa forma impressionante de camuflagem artística desafia nossa percepção e nos convida a ver o mundo de uma maneira diferente. Cada obra exige horas de trabalho,
Liu aplica cuidadosamente camadas de cor e padrão para alcançar uma correspondência perfeita com o ambiente. Sua arte frequentemente aborda temas de identidade e pertencimento, usando seu próprio corpo como uma poderosa declaração sobre a invisibilidade que muitas pessoas sentem na sociedade. As obras de Liu não apenas encantam os espectadores, mas também provocam discussões sobre como a arte pode refletir e influenciar nossa percepção de espaço e contexto. Não é incrível como a arte pode fazer alguém desaparecer bem diante dos nossos olhos? Você sabia que a gravidade pode mudar debaixo d'água? Pesquisas recentes revelaram um fenômeno surpreendente nas costas do Sri Lanka, onde a profundidade do mar diminui drasticamente em cerca de 100 metros, devido a diferentes forças gravitacionais. Esse fenômeno incomum chamou a atenção dos cientistas, pois questiona nossa compreensão do comportamento da gravidade em diferentes locais da Terra. A gravidade não é constante, ela pode variar dependendo da densidade dos materiais da Terra abaixo de nós. Neste caso, a composição geológica dessa área é mais leve do que nas regiões ao redor, resultando nessa queda inesperada da gravidade. Imagine que você está em um barco nessas águas e percebe que a massa abaixo de você influencia seu peso. Esse tipo de pesquisa não só aprofunda nossa compreensão do campo gravitacional da Terra, mas também ajuda na navegação e na oceanografia. Quais outros segredos nosso planeta pode esconder sob as ondas? Você já ouviu falar da competição de carregar esposas na Finlândia? Esse esporte único envolve homens competindo para carregar suas esposas nas costas. Originário da Finlândia, é um espetáculo que mistura preparo físico, diversão e tradições. O esporte tem suas regras, e o objetivo é completar um percurso de obstáculos o mais rápido possível, equilibrando a parceira nas costas. A tradição de carregar esposas vem do folclore, onde homens demonstram sua força e lealdade. Curiosamente, os participantes podem carregar suas parceiras de qualquer maneira, então a criatividade também conta. O grande evento desse esporte inusitado é o Campeonato Mundial de Carregar Esposas, que acontece anualmente em Sonkajärvi, com equipes de todo o mundo. É um teste não só de velocidade, mas também de trabalho em equipe e equilíbrio. Portanto, se você está em busca de um espetáculo emocionante, a competição de carregar esposas pode ser um esporte surpreendente para assistir. Você já se perguntou por que o titânio é tão especial? O titânio é um metal incrível que desempenha um papel importante na medicina, especialmente em implantes biomédicos. O que torna o titânio único é sua capacidade de osteointegração, ou seja, ele se conecta perfeitamente aos ossos humanos. Essa característica faz do titânio uma escolha ideal para implantes, como próteses de quadril e estruturas dentárias. Quando um implante de titânio é colocado no corpo, ele forma uma ligação forte com o osso ao redor, garantindo um suporte estável e duradouro. Seu peso leve e resistência à corrosão são vantagens adicionais que fazem do titânio o material preferido para muitas aplicações médicas. Com o avanço da tecnologia, os pesquisadores continuam a buscar novas maneiras de usar o titânio na medicina. Não é fascinante como esse metal pode nos ajudar a recuperar a mobilidade e melhorar a qualidade de vida? Você pode se surpreender. Bananas melhoram o humor. Comer bananas não é apenas saborear um lanche doce. Essas frutas amarelas realmente podem aumentar sua felicidade. As bananas são ricas em triptofano, um aminoácido que seu corpo transforma em serotonina. Frequentemente chamado de hormônio da felicidade, a serotonina desempenha um papel importante na regulação do seu humor, sono e até apetite. Quando você come bananas, ajuda a aumentar os níveis de serotonina, resultando em um estado mental mais positivo. É surpreendente pensar que algo tão simples como uma banana pode ter um impacto tão grande no seu estado emocional. Além disso, as bananas são fáceis de levar, tornando-se um lanche saudável ideal para melhorar o humor em um dia agitado. Então, da próxima vez que você se sentir um pouco para baixo ou estressado, considere pegar uma banana. Ela não só saciará sua fome, mas também pode adicionar um pouco de alegria ao seu dia. Acredite ou não, o vestido de noiva da princesa Diana era único. Esse deslumbrante vestido, criado pelos designers David e Elizabeth Emanuel, surpreendeu o mundo quando foi revelado em 1981. O vestido era adornado com mais de 10 mil pérolas, criando um efeito brilhante que realmente encantava os espectadores.
Ele também tinha um impressionante rabo de 7,6 metros, que fluía atrás de Diana, adicionando dramaticidade enquanto ela caminhava pelo corredor. O delicado trabalho em renda destacava a habilidade dos criadores, tornando o vestido uma verdadeira obra de arte. Não era apenas um vestido bonito, mas um símbolo do conto de fadas entre Diana e o príncipe Charles, conquistando os corações de milhões. Essa peça icônica não apenas deixou sua marca na moda real, mas também estabeleceu tendências que as noivas ainda admiram hoje. Cada detalhe do vestido refletia uma combinação de tradições e modernidade, tornando-o um momento marcante na história dos casamentos. Não seria incrível usar algo que inspirou tantas futuras cerimônias? Você não vai acreditar no que acontece com os mergulhadores e seus wetsuits. Quando os mergulhadores se aventuram em águas frias, ocorre um fenômeno curioso. Eles frequentemente sentem vontade de ir ao banheiro. A água fria pode enganar o corpo, fazendo-o pensar que é hora de uma pausa, e muitos mergulhadores buscam soluções rápidas e divertidas. Como sair da água não é tão fácil, alguns decidem fazer suas necessidades diretamente no wetsuit. Pode parecer estranho, mas os mergulhadores brincam sobre reciclar calor nesse contexto, já que o calor do wetsuit ajuda a lidar com a temperatura fria. Essa prática não é apenas uma piada, ela também é prática. O wetsuit mantém o calor, permitindo que os mergulhadores aproveitem suas aventuras subaquáticas sem interrupções. Então, da próxima vez que você ver alguém de wetsuit pronto para mergulhar, lembre-se de que eles podem enfrentar desafios além das profundezas do oceano. Acredite ou não, agosto é o mês do Baby Boom. Neste mês de verão, nascem mais crianças do que em qualquer outro mês do ano, transformando os hospitais em centros movimentados. Muitos especialistas acreditam que essa tendência pode estar ligada a vários fatores. Por exemplo, o calor e os dias longos do verão favorecem o romantismo, resultando em mais concepções em novembro e dezembro. Além disso, as famílias podem planejar férias de verão ou festas, aproveitando esse tempo para se aproximar, o que também pode contribuir para o baby boom. Curiosamente, pesquisas mostram variações na taxa de natalidade ao longo do ano, mas agosto sempre se destaca. Os hospitais se preparam para esse aumento, contratando pessoal e recursos extras para garantir que os novos pais e seus bebês recebam o melhor cuidado. Portanto, quando você ouvir sobre o baby boom, lembre-se de que é agosto que cria ondas no mundo das novas vidas. Você já pensou nas árvores da Lua? Em um experimento fascinante durante a missão Apollo 14 em 1971, os astronautas levaram 500 sementes de 5 tipos diferentes de árvores para a órbita da Lua. Após essa aventura lunar, as sementes voltaram à Terra e foram plantadas em vários lugares nos Estados Unidos e fora dele. O resultado? Um grupo único de árvores conhecidas como Árvores da Lua, que carregam o legado das explorações espaciais. No entanto, um triste desfecho dessa história é que muitas dessas árvores foram plantadas sem placas de identificação, resultando na perda de seus locais exatos. Imagine passar por uma majestosa árvore da Lua sem saber sobre sua incrível jornada. Essas árvores incomuns não apenas simbolizam a conexão entre a Terra e o espaço, mas também nos lembram da importância de preservar nossa história científica para as futuras gerações. Incrível, mas essa ovelha produziu 42 quilos de lã. Chris, uma ovelha da Austrália, se tornou uma sensação quando sua incrível colheita de lã chamou a atenção de todos. Depois de vários anos sem ser tosquiado, a lã de Chris cresceu em uma massa impressionante, pesando quase 43 quilos. Essa transformação não afetou apenas sua aparência. Para garantir a segurança e o conforto de Chris, foi realizada uma cuidadosa tosquia sob anestesia. Esse evento destacou como os animais podem sofrer com a negligência, já que muitas ovelhas precisam de tosquia regular para manter a saúde e o bem-estar. Após a tosquia, Chris não só parecia diferente, mas também se tornou mais ativo e enérgico. Defensores dos direitos dos animais até comentaram que a história de Chris aumenta a conscientização sobre a importância dos cuidados adequados com as ovelhas. Então, o que podemos aprender com a aventura peluda de Chris? Sua história ressalta a necessidade de cuidar de nossos amigos animais e mostra o quão incríveis eles podem ser quando recebem um pouco de atenção. O que realmente acontece quando você visita a Groenlândia? A Groenlândia é a maior ilha do mundo, com mais de 2.166.086 km², mas abriga apenas cerca de 56 mil pessoas.
tornando-a incrivelmente espaçosa. Imagine vastas paisagens com impressionantes tundras geladas, enormes geleiras e belos fiordes, com muito poucas pessoas ao redor. A baixa densidade populacional faz com que a natureza seja a principal atração. A maioria dos habitantes vive em pequenas cidades costeiras, onde a cultura vibrante se mistura com paisagens deslumbrantes. As pessoas aqui ganham a vida com pesca, caça e turismo. A incrível aurora boreal dança no céu durante o inverno, enquanto no verão a natureza ganha vida com uma abundância de fauna selvagem e flores coloridas. É um paraíso para os amantes de atividades ao ar livre, perfeito para caminhadas, passeios de trenó puxado por cães e caiaque. Você consegue imaginar como é desfrutar de tamanha beleza intocada com tão poucas pessoas ao redor? Difícil de acreditar, mas o solipsismo questiona a realidade. Essa ideia filosófica fascinante afirma que você só pode ter certeza da sua própria existência e pensamentos. Tudo que está fora da sua mente, incluindo amigos e família, pode não ser real, mas apenas um produto da sua imaginação. Imagine pensar se as pessoas próximas a você são reais ou apenas imagens criadas pelo seu cérebro. Isso pode causar tanto ansiedade quanto curiosidade, fazendo você duvidar da própria natureza, da existência e de como entendemos o mundo. O solipsismo nos leva a refletir profundamente sobre como percebemos a realidade e os relacionamentos. Embora pareça um pouco louco, ele gerou discussões entre grandes pensadores ao longo da história. Quem pode afirmar que o que vemos, ouvimos ou sentimos é realmente real? Você já se perguntou se o que vive todos os dias é apenas um sonho complexo? O solipsismo nos convida a explorar as profundezas da filosofia, expandindo os limites da percepção e compreensão. Você já se perguntou por que Júpiter gira tão rápido? Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, completa uma rotação em torno de seu eixo em menos de 10 horas terrestres. Essa rotação rápida o destaca entre os outros planetas. Imagine uma enorme esfera com cerca de 139.822 quilômetros de diâmetro, quase 11 vezes maior que a Terra, girando em tão pouco tempo. Sua rápida rotação cria condições climáticas extremas, incluindo tempestades poderosas e ventos fortes. Na verdade, a famosa Grande Mancha Vermelha, uma gigantesca tempestade em Júpiter, está ativa há séculos e é muito maior que o nosso planeta. É impressionante, mas essa rotação rápida está relacionada à forma como Júpiter se formou, bilhões de anos atrás, reunindo gás e poeira rapidamente durante sua formação. Como resultado, ele não só gira rapidamente, mas também tem uma forma achatada nos polos. É incrível que algo tão massivo possa girar tão rapidamente. É verdade que os jukeboxes foram o início de uma revolta musical? Com certeza. Na sua época, os jukeboxes eram o coração das festas, tocando melodias que faziam todos dançarem. Mas os amantes da música encontravam maneiras inteligentes de contornar as regras. Alguns usavam palitos de dente para fazer as máquinas tocarem sem parar. Esse pequeno ato de rebeldia transformou os jukeboxes em fontes mágicas de entretenimento contínuo, criando uma atmosfera vibrante onde quer que estivessem. A criatividade por trás desse truque revela uma página fascinante da história da música. Não se tratava apenas de ouvir algumas músicas, era sobre se conectar com amigos, aproveitar a vida e sentir liberdade através da música. Essa rebelião pouco conhecida mostrou como as pessoas podem ser criativas e se divertir, mesmo diante de limitações. Então, da próxima vez que você ouvir uma melodia clássica de um jukebox, lembre-se do espírito alegre que um dia pressionou seus botões. Vamos revelar a verdade sobre a história escolar de Michael Jordan. Existe um mito amplamente difundido de que a lenda do basquete não entrou no time da escola, mas isso não é bem verdade. Na verdade, Michael Jordan enfrentou dificuldades durante seu segundo ano na Lane High School, na Carolina do Norte. Ele foi realmente escolhido para o time júnior, mas sentindo que não tinha tempo de jogo suficiente, decidiu trabalhar duro em suas habilidades. Esse esforço valeu a pena. No terceiro ano, ele entrou no time principal e rapidamente se destacou como um grande jogador. A experiência de Jordan mostra que as falhas podem ser degraus para o sucesso. Em vez de desistir, ele aceitou o desafio, provando que trabalho duro e persistência podem levar à grandeza. Então, da próxima vez que você ouvir esse mito, lembre-se da verdade sobre a trajetória escolar de Michael Jordan. Você sabia que marchar pode derrubar pontes?
Em um evento histórico surpreendente, soldados britânicos uma vez causaram o colapso de uma ponte apenas marchando em uníssono. Isso aconteceu quando os passos rítmicos deles coincidiram com a frequência natural da ponte, criando vibrações fortes que a estrutura não conseguiu suportar. Enquanto os soldados passavam, a terra tremia, acumulando energia, e a ponte literalmente desabou. Após esse incidente, os comandantes militares emitiram uma ordem, exigindo que as tropas quebrassem o ritmo ao atravessar pontes para evitar desastres semelhantes no futuro. Esse exemplo fascinante mostra o quão poderosas podem ser as ações sincronizadas, ressaltando a importância de entender os princípios de engenharia em nosso dia a dia. Então, da próxima vez que você ver um grupo marchando, pense nas forças invisíveis atuando naquele momento e nas lições aprendidas com o passado. O que realmente atrai turistas na Coreia do Sul? O Parque Nacional de Jirisan, localizado no sul do país, impressiona com sua beleza natural e rico patrimônio cultural. Este parque único é famoso por seus antigos templos budistas, alguns dos quais têm mais de 1000 anos. Os visitantes vão a esses templos não apenas pela arquitetura impressionante, mas também para desfrutar da atmosfera tranquila que parece sussurrar histórias do passado. As paisagens deslumbrantes com florestas verdes e montanhas calmas criam o cenário perfeito para quem busca paz espiritual ou apenas quer explorar. Cada templo oferece uma visão única da história e cultura budista coreana, muitas vezes animada durante festivais ou tranquila para reflexão em outros dias. Seja você um amante da história, um entusiasta da natureza ou um viajante curioso, o Parque Nacional de Jirisan vai inspirar todos que o visitam. Então, por que não planejar uma viagem para descobrir a harmonia entre natureza e espiritualidade que o aguarda? Você consegue imaginar que os gatos têm 266 expressões faciais. Esses encantadores companheiros são muito mais expressivos do que muitos pensam. Pesquisas mostram que nossos amigos peludos conseguem transmitir uma ampla gama de emoções com seus movimentos faciais únicos, criando até 276 combinações diferentes. Essa expressividade ajuda os gatos a comunicar seus sentimentos, como alegria, medo, irritação e afeto. Mas aqui vai um fato interessante. Embora os gatos demonstrem todas essas expressões, os humanos superam isso, com cerca de 10.000 expressões faciais diferentes. Essa enorme variedade nos permite mostrar tudo, da alegria à frustração, muitas vezes de maneiras completamente diferentes. Curiosamente, muitas expressões dos gatos podem ser sutis e passageiras. Um rápido tremor de bigodes ou um leve piscar de olhos podem dizer muito. Então, da próxima vez que você ver seu gato, reserve um tempo para observar esses pequenos movimentos, quais emoções eles podem transmitir. Um fato interessante sobre as dificuldades da pintura de Michelangelo. Embora Michelangelo seja famoso por suas incríveis esculturas, ele surpreendentemente não gostava de pintura. Este renomado artista preferia esculpir mármore a pintar telas, mas no início de 1500 ele aceitou a grandiosa tarefa de pintar o teto da Capela Sistina. Curiosamente, Michelangelo trabalhava deitado de costas, o que era claramente desconfortável para alguém conhecido por sua atenção aos detalhes. Seu desconforto era tão grande que ele expressava suas insatisfações em poemas, destacando sua relação complicada com esse projeto monumental. O teto da Capela Sistina agora encanta os visitantes com suas cenas complexas, como a famosa criação de Adão, mas o caminho para sua criação foi cheio de lutas e resistência. Imagine dedicar anos a um trabalho que você odeia em nome da arte e da história. Difícil de acreditar, mas as Spice Girls mudaram para sempre a música pop. Em 1996, o lendário grupo feminino fez sucesso com seu single de estreia Wanna Be, que alcançou o topo das paradas e conquistou os corações dos ouvintes em todo o mundo. Esse hino marcante não só mostrou sua combinação única de pop e ousadia, mas também trouxe uma poderosa mensagem sobre a força das garotas. Os temas de individualidade e confiança inspiraram milhões de pessoas a abraçar sua verdadeira essência. Suas personalidades divertidas e vibrantes ressoaram com os fãs, tornando-as ícones culturais da noite para o dia. Quando dominaram a cena musical, seu estilo marcante e melodias inesquecíveis se tornaram parte essencial dos anos 90. Décadas depois, sua influência ainda é sentida, lembrando a todos nós da importância da amizade, força e fé em si mesmo. Uma banda pop pode realmente mudar algo. O que realmente acontece quando você pula?
Seus joelhos desempenham um papel fundamental em suportar o peso do seu corpo, mas o trabalho deles se torna muito mais difícil durante atividades físicas como pular. Quando você está parado, seus joelhos suportam o peso do seu corpo sozinhos. No entanto, a situação muda drasticamente quando você começa a se mover. Por exemplo, uma pessoa que pesa 50 quilos, ao pular, a carga em seus joelhos pode aumentar para até 500 quilos. Esse aumento incrível está relacionado à reação do solo, ou seja, às forças que o solo exerce quando você se impulsiona dele. Cada impacto gera ondas de choque nas suas articulações, o que significa que seus joelhos enfrentam uma tensão significativa a cada salto. É por isso que é tão importante manter os músculos dos joelhos tonificados e flexíveis. Então, da próxima vez que você pular, lembre-se da pressão que está exercendo sobre seus joelhos e cuide bem dessa articulação importante. Você já ouviu falar da fama da Torre Eiffel? Esta estrutura icônica é o monumento mais visitado do mundo, recebendo milhões de turistas a cada ano. Com 330 metros de altura, localizada em Paris, França, ela atrai visitantes de todos os cantos do planeta, com suas vistas deslumbrantes e rica história. Projetada por Gustave Eiffel e concluída em 1889 para a Exposição Mundial, a torre inicialmente gerou sentimentos mistos, mas desde então se tornou um símbolo amado da cultura francesa. Seja subindo de elevador até o topo para vistas incríveis da Cidade Luz ou fazendo um piquenique no Parque Champ de Mars ao redor, a Torre Eiffel oferece experiências únicas. Todos os anos, cerca de 7 milhões de pessoas a visitam, ansiosas para tirar fotos diante dessa magnífica obra de ferro. Você já sonhou em visitar essa maravilha arquitetônica? Adivinhe o que realmente dá magia aos dados. Os dados, usados em jogos desde 3000 a.C., têm uma propriedade matemática incrível que os torna mais do que simples ferramentas de jogo. Em um dado padrão de 6 lados, os números nas faces opostas sempre somam 7. Isso significa que se você tirar 1, a face que fica para baixo será 6, e se tirar 3, a face oposta será 4. Por que as culturas antigas projetaram os dados dessa forma? Isso está relacionado a um princípio matemático fascinante que destaca simetria e equilíbrio, tornando o lançamento dos dados não só divertido, mas também intuitivamente justo nos jogos. Essa estrutura constante garante que cada jogador saiba que as somas sempre estarão corretas, mesmo quando os jogos mudam ao longo do tempo. Desde civilizações antigas até os jogos de tabuleiro modernos, os dados que usamos hoje carregam um legado de intriga matemática. Na próxima vez que você lançar os dados, pense sobre esse padrão oculto e como algo tão simples resistiu ao teste do tempo. Que outros segredos nossos objetos do dia a dia escondem? Prepare-se para se surpreender com este remédio único. Em algumas comunidades rurais do Paquistão, existe uma crença interessante de que comer pão queimado ou arroz torrado pode aliviar a dor de garganta. Embora isso possa parecer estranho para muitos, essa prática mostra uma abordagem diferente em relação à saúde e bem-estar, se comparada ao que vemos na medicina moderna. As pessoas nessas comunidades confiam nesses métodos não convencionais, passados de geração em geração, para aliviar o desconforto quando estão doentes. Isso demonstra como as crenças culturais moldam nossa compreensão de cura. Enquanto muitos correm para pegar uma pastilha para a garganta, esses moradores encontram conforto em seu remédio tradicional, ressaltando a importância das práticas comunitárias e do folclore na saúde. Quem sabe, talvez o calor do arroz queimado seja exatamente o que algumas gargantas doentes precisam. É um lembrete de que as ideias sobre saúde podem variar muito de acordo com a cultura e a experiência. Um fato interessante sobre a tribo Hamar. Na Etiópia, a tribo Hamar tem um ritual de iniciação em comum que demonstra coragem e habilidade. Os jovens homens devem correr sobre as costas de vacas, completamente nus. É um desafio ousado que testa seu equilíbrio e bravura. Essa tradição emocionante marca a transição para a vida adulta e é celebrada por toda a comunidade. Os jovens se preparam para esse ritual, pois passar com sucesso pelas costas escorregadias das vacas não é uma tarefa fácil. Após a corrida, eles são homenageados e reconhecidos como membros plenos da tribo. Essa tradição única não só fortalece sua conexão com a cultura, mas também reforça os laços comunitários, já que famílias e amigos se reúnem para apoiar os participantes. Essas práticas destacam a diversidade da cultura humana
e nos lembram das diferentes maneiras que as sociedades celebram marcos importantes da vida. Você consegue imaginar um desafio tão emocionante? O que é surpreendente na tecnologia GPS? O Sistema de Posicionamento Global, ou GPS, mudou as regras do jogo na navegação, ajudando milhões a encontrar o caminho sem custos. Mas você sabia que, apesar de ser gratuito para os usuários, o suporte ao GPS não é barato? Nos Estados Unidos, os custos de gerenciamento e manutenção dos satélites que fazem o GPS funcionar são arcados pelos contribuintes. Cada satélite que está alto no céu e envia sinais para o seu smartphone ou carro não só é uma tecnologia avançada, mas também precisa de manutenção e substituição regulares. O governo dos USSR investe bilhões de dólares anualmente nesse sistema para que ele funcione de forma suave e precisa. Então, da próxima vez que você usar o GPS para navegar, lembre-se de que seu dinheiro de impostos ajuda a tornar isso possível. É um equilíbrio fascinante entre tecnologia de ponta e financiamento público, que nos proporciona a conveniência de uma navegação precisa sempre que precisamos. É interessante como outros países financiam o GPS. Você sabia que Nixon renunciou ao vivo? Em 9 de agosto de 1974, o presidente Richard Nixon enfrentou um momento crucial na história do ZQA. O escândalo de Watergate revelou uma rede de escândalos políticos, gravações secretas e uma intensa luta por responsabilidade. Em uma transmissão histórica, Nixon defendeu suas ações, mostrando a enorme pressão que sentia da sociedade e dos políticos. Sua renúncia não foi apenas uma derrota pessoal, mas um ponto de virada significativo para o país, tornando-o o primeiro presidente em exercício a sair dessa forma. Milhões de americanos assistiram enquanto Nixon fazia seu discurso de renúncia, um momento de perplexidade e mudanças no cenário político. Este evento gerou discussões sobre poder, ética e confiança entre o governo e os cidadãos. As consequências de Watergate levaram a mudanças na legislação, visando aumentar a transparência e prevenir abusos de poder. Para muitos, isso continua a ser um forte lembrete da importância da responsabilidade na liderança. O que você acha que a renúncia de Nixon mudou na política americana? Você pode se surpreender. Como funcionam os sensores de nível de combustível? O sensor de nível de combustível nos carros funciona através de um mecanismo inteligente com um flutuador. Esse flutuador sobe e desce de acordo com o nível de combustível no tanque, dando aos motoristas uma ideia clara de quanto gasolina resta. Quando o tanque está cheio, o flutuador está em cima, e à medida que o combustível é consumido durante a condução, ele desce gradualmente. Esse movimento é convertido em sinais elétricos que mostram o nível de combustível no painel. Esse sistema simples, mas eficaz, é vital para o funcionamento do carro. Sem ele, os motoristas não saberiam quanto combustível tem, o que pode levar a paradas inesperadas nos postos. O sensor de nível de combustível ajuda a evitar situações em que a gasolina acaba, transformando uma situação potencialmente estressante em uma viagem tranquila. É incrível pensar em como um detalhe tão cotidiano é projetado de forma tão inteligente. Na próxima vez que você verificar seu sensor, vai valorizar o papel importante do flutuador em mantê-lo informado durante a viagem. Você pode acreditar que o café já foi considerado um mal? Antes que o Papa Clemente VIII defendesse essa bebida tão amada, no início dos anos 1600, muitos na Europa viam o café como algo sinistro. Seu efeito estimulante fazia alguns acreditarem que era uma bebida que poderia levar a comportamentos duvidosos, e sua associação com a cultura islâmica também não ajudava sua reputação. Imagine saborear uma xícara de algo tão delicioso e ouvir que isso pode estar ligado ao diabo. Mas tudo mudou quando o Papa Clemente VIII decidiu experimentar o café. Depois de apreciar uma xícara quente, ele declarou o café não apenas saboroso, mas também uma bebida que deveria ser celebrada. Seu apoio mudou a percepção do café em toda a Europa, ajudando-o a ganhar popularidade na sociedade. Hoje, o café não é apenas uma bebida, é um ritual para milhões, celebrado em cafés e lares ao redor do mundo. Não é incrível como a percepção pode mudar tão drasticamente? Você não vai acreditar no que pode ser dito sobre o filme Logística. Esta obra inovadora foi criada por Erika Magnusson e Daniel Anderson para desafiar nossa percepção do consumo moderno. Em um mundo dominado pelas compras rápidas, eles tomaram uma decisão inusitada, documentando a jornada lenta e contínua de um produto através do processo de produção.
Essa perspectiva única faz com que os espectadores confrontem o trabalho oculto e as complexas redes de transporte, que geralmente passam despercebidas. Embora a logística possa não se tornar um grande sucesso de bilheteira, seu impacto está na capacidade de nos fazer refletir sobre o que um filme pode ser. Ao aumentar a duração habitual da obra cinematográfica, convida os espectadores a pensar sobre as realidades do consumo de uma forma poderosa e profunda. Não é incrível como os filmes podem nos incentivar a refletir mais sobre a vida cotidiana? A viagem preocupante de Alicia Rudd levanta sérias questões. Em 2014, uma menina de 8 anos que morava em um abrigo em Washington começou a faltar à escola. Sua mãe dizia que ela ia ao médico chamado Khalil Tatum. No entanto, Tatum não era médico, ele trabalhava como faxineiro. Essa situação chocante destaca como mal-entendidos podem surgir facilmente, especialmente entre grupos vulneráveis. A história de Alicia nos lembra das dificuldades que crianças em condições instáveis enfrentam. Devido à falta de supervisão, muitas crianças podem se encontrar em situações perigosas, como aconteceu com Alicia. É importante que as comunidades fiquem atentas às crianças que podem estar passando por dificuldades. Programas que conectam famílias a recursos e apoio podem mudar significativamente a vida de uma criança. Então, como podemos trabalhar juntos para que cada criança se sinta segura e apoiada? Você acha que os bichos preguiça são lentos? Eles também podem ser desajeitados. Os bichos preguiça são criaturas encantadoras, conhecidas por seu ritmo devagar e vida nas árvores. Mas você sabia que às vezes eles agarram suas próprias patas, confundindo-as com galhos? Esse hábito engraçado pode levar a quedas das árvores, o que é surpreendente para animais tão lentos. Os bichos preguiça têm um estilo de vida único, passando a maior parte do tempo nas florestas tropicais da América Central e do Sul, onde seu metabolismo lento os ajuda a economizar energia. Seus comportamentos instintivos, como agarrar suas próprias extremidades, podem parecer engraçados, mas refletem uma percepção diferente do ambiente. Apesar de sua aparência fofa e peluda, os bichos preguiça enfrentam vários desafios na natureza, incluindo perda de habitat e predadores. Então, da próxima vez que você ver um bicho preguiça pendurado em uma árvore, lembre-se de que, embora pareçam relaxados, eles também navegam em um mundo complexo ao seu redor. Não é incrível como seus instintos às vezes levam a comportamentos tão estranhos? É verdade que na Indonésia existem chamas azuis. O vulcão Ijen, localizado em Java, é famoso por suas impressionantes chamas azuis que iluminam o céu noturno. Esse fenômeno incrível ocorre devido à queima de gases sulfúricos que saem do vulcão. Quando os gases escapam, eles se inflamam sozinhos, criando chamas azuis brilhantes que podem alcançar até 5 metros de altura. Esse espetáculo atrai tanto cientistas quanto turistas, tornando Ijen um destino popular para aventureiros e amantes da natureza. O melhor momento para ver essa incrível visão é à noite, quando o fundo escuro cria condições ideais para as chamas brilhantes. Ao subir o vulcão, você pode sentir o cheiro único de enxofre e a emoção de estar perto desse show de fogo natural. A beleza de Ijen não se limita apenas às chamas azuis, pois a paisagem ao redor inclui deslumbrantes lagos de cratera e florestas verdes. É realmente um lugar notável, que não só demonstra a força da natureza, mas também lembra a atividade vulcânica da Terra. Então você está pronto para explorar essa maravilha natural? Quer saber qual é o produto químico mais produzido na América? O ácido sulfúrico é o líder entre os produtos químicos nos Seychelles, com milhões de toneladas produzidas a cada ano. Este líquido incolor é essencial para várias indústrias e desempenha um papel fundamental na vida moderna. Uma de suas principais aplicações é na fabricação de baterias, especialmente para baterias de automóveis, que alimentam a maioria dos carros atuais. Sem o ácido sulfúrico, muitas tecnologias que usamos diariamente simplesmente não funcionariam. Ele também ajuda na limpeza de metais, garantindo suavidade e ausência de impurezas, o que é crucial para a produção de tudo, desde carros até materiais de construção. Além disso, o ácido sulfúrico é utilizado na produção de fertilizantes, o que beneficia a agricultura e aumenta a produtividade. Embora possa ser perigoso se manuseado incorretamente, seus benefícios para a economia e a tecnologia são imensos. Então, da próxima vez que você entrar em um carro ou ver superfícies metálicas brilhantes, lembre-se de que o ácido sulfúrico desempenha um papel indispensável nisso. O que mais você acha que esse poderoso produto químico pode fazer?